Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Evaristo de Macedo é uma lenda do futebol. Ídolo no Barcelona e no Real Madrid e treinador de diversos clubes do futebol brasileiro, o técnico campeão brasileiro pelo Bahia em 1988 ficou conhecido na internet como o pai da resenha, devido à infinidade de histórias contadas por quem trabalhou com ele ao longo da carreira. Mas você sabia que ele já foi técnico da seleção brasileira? Hoje iremos relembrar essa curta, porém marcante passagem de Evaristo no comando da Amarelinha e contar todos os detalhes dessa saudosa história para você. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Então vamos ao que interessa. Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 1982, a CBF escolheu o jovem Carlos Alberto Parreira para comandar a seleção brasileira em 1983 e Edu Coimbra, irmão de Zico, para comandar a seleção em 3 partidas em 84. Ainda em 1984, a CBF buscava um novo treinador para a seleção brasileira e já tinha um favorito, Tele Santana. O problema era que o ex-técnico da seleção brasileira estava trabalhando no Al Ahly da Arábia Saudita e tinha contrato até abril de 1985. Ele informou aos dirigentes da CBF que iria cumpri-lo. O vice-presidente da CBF, José Hermílio de Moraes, afirmou que o segundo nome da lista era o de Zagallo, caso o Tele não aceitasse o convite que lhe seria feito após o término do seu contrato com o Al Ahly. Em novembro, Gilson Guedes, diretor de futebol da CBF, confirmou o nome de Tele Santana como o escolhido para dirigir a seleção brasileira. Segundo Gilson, ficou decidido que Tele viria ao Brasil em dezembro para assinar o contrato com a CBF, e depois disso trataria da assinatura do distrato com o Al Ahly. Em dezembro, a CBF anunciou que contrataria um observador para a seleção brasileira até a chegada de Tele Santana. A entidade tomou tal medida em razão de Tele não ter conseguido a sua liberação junto ao clube árabe. Ainda em dezembro, Tele concedeu uma entrevista a uma rádio, dando conta que sua vinda à seleção brasileira estava ficando improvável. Isso porque o príncipe Mohammed bin Abdullah Al Saud, presidente do clube, informou que a permanência de Tele Santana à frente do Al Ahly era fundamental, pois o clube estava disputando a Copa do Rei. A CBF apelou até para João Avelange, presidente da FIFA, para tentar a liberação de Tele. No início de 1985, o presidente da CBF, Giolite Coutinho, declarou que os príncipes árabes tinham um prazo até o dia 31 de janeiro para liberar Tele Santana. Caso Tele fosse liberado dentro do prazo, o treinador teria que se apresentar até o dia 13 de janeiro. Caso ele não fosse liberado, a CBF partiria para a contratação de um novo treinador. Já no dia 10 de janeiro, corriam boatos de que o técnico Evaristo de Macedo era o nome mais cotado para ser o técnico da seleção, já que o de Tele Santana estava praticamente descartado. Com o fim do sonho de contratar Tele, o diretor de futebol da CBF, Gilson Guedes, já tinha sua lista de prioridades para comandar a seleção brasileira. Em primeiro lugar, Evaristo de Macedo, em segundo lugar, também Evaristo de Macedo, e só depois Castilho, Zagallo e Edu. Inclusive, Gilson Guedes já teria mantido contatos preliminares com Evaristo. Evaristo, que estava trabalhando no Catar desde 1980, quando levou o país à inédita final do Mundial Sub-20 de 1981, inclusive eliminando o Brasil nas quartas de final, e classificando a seleção catariana para as Olimpíadas de Los Angeles de 84, havia sido anunciado no dia 21 de novembro de 84 como novo treinador do América do Rio para o Brasileirão do próximo ano, porém só foi apresentado oficialmente no dia 1º de janeiro de 1985. Para assumir o América, Evaristo fez um acordo com os dirigentes da Federação do Catar, abrindo mão de 3 meses de salários que faltavam para o encerramento do seu contrato. Em entrevista, Evaristo disse não cogitar a possibilidade de ser o técnico da seleção brasileira, por entender que Tele Santana era o treinador ideal para o cargo, e ele disse estar certo que Tele conseguiria sua liberação no Al Ahly. No dia 27 de janeiro, o América recebeu o Internacional, e a estreia de Evaristo não poderia ser pior. O clube gaúcho aplicou uma sonora goleada no Maracanã, vencendo por 4-0. 3 dias depois, o América enfrentou o Náutico e conseguiu um empate heróico no último minuto. Somente no dia 3 de fevereiro, a CBF informou oficialmente que não esperava mais por Tele e que iria escolher um novo técnico. Os nomes preferidos pelos dirigentes da entidade para assumir a seleção eram Evaristo de Macedo, Edu e Zagallo. No mesmo dia, o América entrou em campo e foi derrotado mais uma vez, vitória do Cruzeiro por 2-0. Com o péssimo início do América e o ótimo desempenho do Flamengo na competição, começaram os boatos de que se Zagallo fosse escolhido para a seleção,
Evaristo poderia ser contratado pelo Flamengo. No dia 5 de fevereiro, a CBF enfim anunciou o novo treinador da seleção brasileira. Era Evaristo de Macedo. Gilson Guedes se encontrou com o técnico na segunda-feira à noite, e na terça-feira Evaristo foi até a sede da CBF para assinar o seu contrato, que tinha duração até o final da Copa do Mundo de 1986. O primeiro ato de Evaristo foi começar a observar os jogos do Brasileirão, já que tinha a ideia de formar a base da seleção com jogadores que atuavam no Brasil, e disse: "Não podemos ficar pensando apenas nos que estão na Itália, mesmo porque a liberação da maioria depende do término do campeonato italiano, dia 19 de maio. Diferentemente do que é hoje, as eliminatórias sul-americanas eram divididas em 3 grupos e disputadas em apenas um mês. O Brasil estava no grupo 3, junto com o Paraguai e a Bolívia, e somente o campeão do grupo se classificava diretamente para a Copa do Mundo. Evaristo encarava com otimismo os confrontos contra os bolivianos e paraguaios e dizia não haver dúvida de que o Brasil era o favorito do grupo. A indicação de Evaristo como novo treinador da seleção brasileira causou certa surpresa entre os jogadores brasileiros que atuavam na Itália. Sócrates disse: "Não o conheço, nunca trabalhei com ele", e continuou: "A mim não interessa quem será o treinador, dá no mesmo. O importante para mim é estar presente na Copa do México." Já Cerezo disse: "Nunca tive a oportunidade de falar com Evaristo. Existia em todos nós a certeza que o escolhido seria Tele Santana. Agora resta esperar." Depois de alguns dias, a imprensa publicou que Sócrates não gostou da indicação de Evaristo para a seleção e ainda disse que nunca tinha ouvido falar nele antes. Com pouco tempo para trabalhar antes do início das eliminatórias, Evaristo tinha pouco mais de 2 meses para dar sua cara à seleção. E o Brasil já tinha confirmado os primeiros amistosos, contra a Colômbia no dia 24 e contra o Peru no dia 27 de abril. Já em maio estavam marcados amistosos contra o Uruguai no dia 2, contra a Argentina no dia 5, contra a Colômbia no dia 15 e contra o Equador no dia 22. Como auxiliar técnico, Evaristo escolheu seu velho amigo Bellini, capitão da seleção brasileira em 1958. Terminada a parte das suas observações, vazou um listão de Evaristo com 41 nomes de jogadores que atuavam no futebol brasileiro e que poderiam fazer parte da lista final dos 23 das eliminatórias. Da Itália, Evaristo dizia que só fazia questão de Zico e Júnior. A lista era a seguinte: goleiros: Leão do Palmeiras, Paulo Vitor do Fluminense, Cantarelli do Flamengo, Luiz Carlos do Botafogo, Gilmar do Internacional e João Leite do Atlético Mineiro. Laterais direitos: Edson do Corinthians, Jorginho do Flamengo e Luiz Carlos Vinck do Internacional. Laterais esquerdos: Branco do Fluminense, Vladimir do Corinthians e Casimiro do Grêmio. Zagueiros centrais: Leandro do Flamengo, Oscar do São Paulo e Baidec do Grêmio. Quartos zagueiros: Mauro Galvão do Internacional, Mozart do Flamengo e Júlio César do Guarani. Médios volantes: Jandir do Fluminense, Dema do Santos, Douglas do Cruzeiro e Ademir do Internacional. Apoiadores: Andrade do Flamengo, Alemão do Botafogo, Enágio do Santa Cruz e Delei do Fluminense. Pontas de lança: Bebeto do Flamengo, Neto do Guarani e Mendonça do Palmeiras. Pontas direitas: Renato Gaúcho do Grêmio, Mauricinho do Vasco, Jussier do Internacional e Marinho do Bangu. Centroavantes: Careca do São Paulo, Roberto Dinamite do Vasco, Serginho Chulapa do Corinthians e Reinaldo do Atlético Mineiro. E pontas esquerdas: Éder do Atlético Mineiro, Tato do Fluminense, Silvinho do Internacional e Adílio do Flamengo. O diretor de futebol da CBF, Gilson Guedes, anunciou que nenhum dos jogadores brasileiros que atuavam na Itália seriam convocados por Evaristo de Macedo na lista do dia 14 de abril. O dirigente alegou que nenhum deles conseguiria se apresentar no dia 15 e que o treinador achou por bem não os relacionar. 4 dias antes da convocação, Evaristo pediu ao diretor de futebol Gilson Guedes para reconsiderar a convocação dos jogadores que atuavam na Itália, e Guedes acabou aceitando. Mesmo com todos os esforços da CBF em conseguir a liberação dos jogadores que atuavam na Itália, os clubes não queriam ceder os atletas, pois haviam partidas importantes a serem realizadas. No dia 14 de abril, Evaristo enfim divulgou a lista dos 22 convocados para defender o Brasil nas eliminatórias. Os goleiros foram Paulo Vitor do Fluminense, Carlos do Corinthians e Gilmar do Internacional. Laterais: Edson do Corinthians, Luiz Carlos Vinck do Internacional, Vladimir do Corinthians e Branco do Fluminense. Os zagueiros: Oscar do São Paulo, Júlio César do Guarani, Mozart do Flamengo e Mauro Galvão do Internacional.
No meio de campo, Dema do Santos, Jandir do Fluminense, Alemão do Botafogo, Giovani do Vasco e Casagrande do Corinthians. Pontas, Jorginho do Palmeiras, Bebeto do Flamengo, Mário Sérgio do Palmeiras e Éder do Atlético Mineiro. E os centroavantes, Careca do São Paulo e Reinaldo do Atlético Mineiro. Evaristo, que havia afirmado que convocaria 23 jogadores, deixou uma vaga em aberto para Zico, ou outro jogador que poderia vir da Itália. Zico, por sua vez, disse que completaria a relação de convocados de Evaristo no dia 28. Evaristo ouviu uma ou outra reclamação da torcida, que de modo geral aprovou sua convocação. Nos treinamentos, a seleção empolgava Evaristo, que dizia: com esse espírito de confiança dos jogadores, esse é o fator fundamental para que seja feito um bom trabalho e posteriormente se consiga resultados. Já Casagrande não poupava elogios ao treinador. Ele é amigo e conhece tudo sobre futebol. Ele fala a mesma linguagem da gente. Tele Santana, em entrevista, disse que o principal problema de Evaristo de Macedo na seleção era a formação de um conjunto no time base que disputaria as eliminatórias. Enfim, chegamos ao dia 25 de abril, a tão esperada estreia de Evaristo no comando da seleção brasileira. Aos 7 minutos do segundo tempo, o alemão em um chute de fora da área marcou o primeiro gol brasileiro. Aos 42 minutos, Casagrande, o camisa 10 da seleção de Evaristo, marcou o segundo gol da seleção em uma belíssima jogada individual. A Colômbia diminuiu com o Prince aos 45 minutos do segundo tempo. O início discreto, porém vitorioso, era o que dizia a imprensa após a primeira vitória da seleção de Evaristo. Um dia após a vitória brasileira, Casagrande desabafou para a imprensa e dizia: "Ô meu, já estou de saco cheio de treinar, comer e dormir, mas o que posso fazer? Sou profissional e acato qualquer decisão do técnico." 3 dias após a vitória contra os colombianos, o Brasil enfrentaria o Peru em Brasília, e Evaristo pensava em mudar o time. Edson, que estava machucado, deu lugar a Luiz Carlos Vinck. Bebeto e Careca também entraram na equipe, no lugar de Jorginho e Reinaldo. Num recuo de bola infeliz de Alemão, os peruanos marcaram o único gol da partida. Mesmo com a defesa espetacular de Paulo Vitor, Uribe marcou no rebote. Torcedores revoltados com a exibição da seleção contra o Peru fizeram uma concentração em frente ao hotel, protestando contra a equipe. De fora da rodada do campeonato italiano por estar machucado, Zico achou uma boa ideia vir ao Brasil e seguir até Brasília no dia do jogo contra o Peru. Porém, só avisou o diretor de futebol, Dilson Guedes, que não informou a comissão técnica que ele estaria vindo. Avisado de sua chegada, Evaristo, visivelmente irritado, respondeu: "Se quiser falar comigo, estou no quarto 112. 5 minutos depois, com um sorriso discreto e um aperto de mão, Evaristo e Zico se encontraram e o treinador disse: "Olha, Zico, você é um craque, mas esta não é a maneira de alguém ser convocado. Foi feito tudo errado. Se eu te chamo agora, como se sentirão os jogadores? Não, não é possível. Fica para outra vez." Zico voltou à sua suíte decepcionado e disse: "Não vim aqui para me oferecer, mas sim para colaborar." Já Evaristo reuniu os jogadores e disse: "Aqui só tem porta de entrada, e os que entram, entram pela porta da frente, a meu convite." Após sair de Brasília sobre uma vaia impiedosa, a seleção já tinha um novo compromisso: enfrentar os uruguaios no Recife. Para o jogo contra o Uruguai, Evaristo mudou o time novamente. Edson voltou para a lateral e Jandir entrou no lugar de Dema. Já na CBF, Dilson Guedes admitiu que Zico, Edinho Júnior e Cerezo disputariam as eliminatórias pela seleção. O Brasil venceu o Uruguai por 2-0. O primeiro gol da partida foi marcado por Alemão, que acertou uma pancada aos 44 minutos do primeiro tempo. Já o segundo gol da partida foi marcado por Careca, que chutou de fora da área após roubada de bola de Casagrande. A pressão em Evaristo só aumentava, mesmo com a vitória sobre os uruguaios. A imprensa não perdoava as exibições da seleção, que demonstravam um futebol muito abaixo do desejado e com os mesmos erros já bastante conhecidos. Agora, o próximo adversário da seleção era a Argentina. O Brasil prometia um bom futebol no último teste no país antes do início das eliminatórias. A única alteração na equipe era a entrada de Dema no lugar de Jandir contundido. O Brasil saiu na frente na partida realizada na Fonte Nova. Logo aos 8 minutos, Careca, após passe de Casagrande, marcou um golaço de bicicleta. Aos 31 minutos, Burro Thiago empatou para os argentinos. Alemão, aos 20 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória brasileira após cruzamento da esquerda. Após essa fase de treinamentos e amistosos,
os jogadores foram dispensados pela comissão técnica até a véspera do embarque para Lima, onde disputariam um amistoso com a seleção peruana no dia 12. Evaristo estava feliz com a garra e determinação dos jogadores e disse: "A seleção tem o que eu queria, garra." Já a imprensa fazia campanha por Sócrates na seleção. Por que não o doutor? O técnico rebatia dizendo: "Sócrates serve para a Copa, mas não para as eliminatórias." O técnico também declarou que os jogadores vindo da Itália teriam que se adaptar ao estilo da equipe, pois os trabalhos para as eliminatórias estavam adiantados. A Federação Peruana queria mudar o jogo de Lima para Arequipa, cidade a 2.600 metros acima do nível do mar. A CBF não aceitou a mudança e cancelou o amistoso. Alemão e Éder, que foram expulsos no amistoso contra a Argentina, não escaparam da punição e estavam de fora da partida contra a Colômbia em Bogotá. Em seus lugares foram confirmados Giovani e Mário Sérgio. Jandir também teria mais uma chance, entrando no lugar de Dema. Sob o argumento de que o jogo contra o Paraguai pela segunda rodada das eliminatórias seria apenas no dia 16 de junho, Evaristo deixou claro que sua intenção era esperar por Zico, Júnior, Edinho e Toninho Cerezo. Com Giovani e Mário Sérgio, a seleção empolgou no último coletivo antes da partida contra a Colômbia. A imprensa dizia: "O talento está de volta." No embarque para a Colômbia, Evaristo e Telê se encontraram no aeroporto. Telê viajou no mesmo voo da seleção, só que dessa vez como comentarista da TVS. Até aquele momento, o Brasil havia enfrentado 12 vezes a seleção colombiana e não tinha perdido nenhuma, inclusive com o Evaristo marcando 5 gols em uma única partida, vencida por 9-0. Acuada e desorganizada, a seleção brasileira perdeu por 1-0, gol de Victor Lugo. Mais do que a derrota, o que irritou os torcedores brasileiros foram os gritos de olé que vieram das arquibancadas. Passivamente, os jogadores brasileiros viram seus rivais trocarem exatos 19 passes sob o grito da galera. Essa foi a primeira derrota brasileira para os colombianos em 40 anos do confronto até aquela data. Evaristo deu suas explicações pela derrota, e não foram poucas. A altitude, o antijogo, a violência e as ausências de Éder e Alemão foram fundamentais para o baixo rendimento da nossa seleção. Ao analisar a derrota do Brasil para a Colômbia, Telê Santana voltou a criticar a equipe de Evaristo pela má apresentação. Telê ainda afirmou que a entrada de Mário Sérgio na ponta esquerda obrigou Evaristo a avançar Casagrande para fazer as jogadas ao lado de Careca, o que, segundo ele, enfraqueceu a marcação no meio de campo. Já Carlos Alberto Torres, capitão do Tri e treinador do Corinthians na época, disse que a seleção levou um banho de bola. O diretor de futebol Gilson Guedes garantiu que não havia pressão sobre a seleção, nem sobre o trabalho de Evaristo. Já Evaristo comentou: "Só temos a obrigação de vencer Bolívia e Paraguai." Chegando em Santiago, onde o Brasil faria seu próximo amistoso, os jogadores da seleção romperam com a imprensa. Segundo informações passadas por um membro da comissão técnica, nenhum dos atletas faria qualquer declaração aos jornalistas esportivos que acompanhavam a equipe brasileira. Bem mais tranquilo com a liberação de Zico, Júnior, Cerezo e Edinho, Evaristo prometia um time forte para as eliminatórias. Sobre sua permanência no cargo de técnico da seleção, Evaristo dizia que aceitava todo tipo de crítica, mas adiantou que não estava preocupado em perder o cargo antes mesmo da estreia do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. O último coletivo, na véspera do amistoso contra o Chile, terminou com brigas e bate-boca. Bebeto, que foi advertido 2 vezes pelo técnico Evaristo, respondeu: "Não posso errar? Vê se não me amola." Depois Bebeto e Evaristo discutiram asperamente, numa prova de que não havia respeito com o treinador. Após a entrada violenta de Casagrande em branco, o lateral desforrou e deu uma entrada desleal no atacante corintiano. Os ânimos se esquentaram e Casagrande avisou o branco que iria pegá-lo na próxima. Em seguida, os jogadores quase se agrediram. Embora não tenha feito uma declaração pública, supostamente Evaristo tinha revelado a amigos que, independentemente de qualquer resultado do jogo contra o Chile, estava pensando em colocar o seu cargo à disposição do presidente Giolite Coutinho. Já o boicote aos jornalistas continuava. Mesmo fazendo 2 reuniões com os atletas, o presidente da CBF não conseguiu mudar o pensamento dos jogadores, que mantiveram o boicote. Com toda essa pressão, Evaristo mudou o time para tentar apagar o vexame do Olé em Bogotá. O time que iria a campo contra o Chile estava praticamente escalado. A única dúvida: Careca ou Reinaldo. O Brasil, que iniciou a partida com Reinaldo no comando de ataque, sofreu o primeiro gol logo aos 8 minutos, numa bela jogada finalizada por Rúbio.
Aos 44 minutos do primeiro tempo, a defesa brasileira parou pedindo impedimento e Caselli marcou o segundo gol chileno. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Brasil fez o seu único gol da partida. Após cruzamento de Bebeto, Casagrande matou no peito e marcou um belo gol. Com 3 derrotas em 6 jogos, o time de Evaristo foi taxado pela imprensa como um dos piores da história do futebol brasileiro. Uma reunião foi marcada entre Giulite Coutinho e Dilson Guedes para determinar mudanças na seleção brasileira, e dificilmente Evaristo continuaria no cargo. Na chegada ao Rio de Janeiro, o técnico Evaristo de Macedo discutiu com torcedores, empurrou repórteres e até chegou a dar um tapa em um dos microfones. Já a CBF iria anunciar o corte de 4 jogadores para a entrada dos atletas que atuavam na Itália. Os cotados para serem cortados eram Reinaldo, Mário Sérgio, Giovani e Jorginho. Em São Paulo, Casagrande disse aos repórteres que se Evaristo aceitasse o corte dos atletas, ele faria uma campanha para que os demais jogadores paulistas convocados não se apresentassem à seleção. Dilson Guedes disse que muita coisa seria reformulada na seleção, mas garantiu a permanência do técnico Evaristo. Às 13 horas do dia 23 de maio, a demissão de Evaristo foi decidida em uma reunião entre o presidente Giulite Coutinho e o diretor de futebol Dilson Guedes. Pela demissão, Evaristo recebeu cerca de 500 milhões de cruzeiros como indenização. Perguntado sobre o que iria fazer, Evaristo respondeu: "Tenho um compromisso com a família de percorrer a Europa por 2 meses. Só depois disso, em julho, vou pensar em trabalhar." Ao mesmo tempo que dispensaram Evaristo, a CBF convidou o Tele Santana, que aceitou dirigir a seleção durante as eliminatórias. Imediatamente após sua contratação, Tele cortou os seguintes jogadores da lista de Evaristo: Luiz Carlos Vinck, Júlio César, Mauro Galvão, Vladimir, Reinaldo, Nema, Jandir, Giovani e Mário Sérgio. Esses 9 jogadores foram substituídos por Leandro do Flamengo, Edinho da Udinese, Júnior do Torino, Cerezo da Roma, Andrade do Flamengo, Zico da Udinese, Sócrates da Fiorentina, Renato Gaúcho do Grêmio e Tato do Fluminense. 9 dias depois da contratação de Tele Santana, o Brasil estreou nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 86. A Bolívia chegou a marcar no primeiro tempo com Sanches, mas o árbitro marcou impedimento. Após um contra-ataque, Casagrande marcou de cabeça aos 11 minutos do segundo tempo, e Moro contra definiu o placar final, 2-0 para os brasileiros. Já no dia 16, o Brasil venceu o Paraguai por 2-0, com gols de Casagrande e Zico. Uma semana depois, o Brasil recebeu os paraguaios no Maracanã, e precisava de um empate para se classificar para a Copa do Mundo. Sócrates fez aos 26 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Romerito empatou para os paraguaios. Com o resultado, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo. Somente para cumprir tabela, o Brasil voltou a campo na semana seguinte, dessa vez no Morumbi, para enfrentar a Bolívia. Aos 19 minutos, Careca marcou para a seleção brasileira, e aos 30 minutos do segundo tempo, Sanches empatou para a Bolívia. A seleção, mesmo classificada para a Copa do Mundo, saiu vaiada do Morumbi. Já Evaristo de Macedo estava de férias e só voltou ao futebol em outubro, quando assumiu o cargo de diretor técnico de todas as categorias da Federação do Catar. Em abril de 1986, ele foi anunciado como treinador do Iraque para a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, o Iraque de Evaristo foi derrotado 3 vezes. Perdeu na estreia para o Paraguai por 1-0, na segunda rodada perdeu para a Bélgica por 2-1 e na última rodada da fase de grupos perdeu para os donos da casa por 1-0. E aí, você gostou dessa saudosa história? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E se você puder, apoie o nosso canal, deixando sua contribuição clicando no botão Valeu Demais abaixo do vídeo. Ah, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve, o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!